E aí pessoal, bem-vindos novamente ao nosso curso. Sou o professor Caio e hoje eu vou falar sobre a equação da reta. Vamos lá? O que seria equação vetorial da reta? Veja o exemplo abaixo, nós temos aí um vetor mn e o vetor v, tá? Então nós temos aqui o vetor v e o vetor mn, tá? No espaço tridimensional, né, no R3. E as coordenadas de M é x1, y1, z1. E as coordenadas de N, x2, y2, z2. Pessoal, temos também um vetor V, né, no caso V aqui, paralelo ao vetor mn. Podemos dizer, então, que ao multiplicarmos o vetor V por um escalar, que eu vou chamar de K, tá? Por um escalar K, nós podemos, pessoal, encontrar o vetor mn através de uma equação vetorial da reta. Ou seja, com o vetor V, eu consigo encontrar o vetor mn. Eu posso encontrar também qualquer outro vetor se ele estiver presente na mesma reta, tá? Então, nós podemos resumir isso na seguinte equação, que o meu vetor mn é igual ao meu escalar k vezes o vetor v, tá? Nós podemos descrever isso de outra forma, né? Então, o meu vetor mn, né? Quem que é o meu vetor mn? O meu vetor mn, pessoal, ele nada mais é que o meu n menos m, né? O meu ponto n menos o ponto m. Então, n menos m é igual a kv. E eu posso jogar o m para a direita da equação, né? Então, nós temos que o n é igual a m mais kv. Isso aqui seria uma equação geral, tá? Uma equação vetorial da reta. Essa equação vetorial da reta aqui. Então, nós temos que um ponto n, um ponto qualquer na minha reta vai ser igual a um ponto definido, m, mais o k vezes o meu vetor v, tá? Então, isso aqui é o meu vetor v, um ponto definido, beleza? Ponto definido mais o k vezes o vetor v vai me resultar em um ponto qualquer na minha reta, tá? Então, podemos encontrar qualquer ponto na reta que passa pelo ponto m pelo vetor v. Basta alterar o valor do escalar k. Para padronizar, vamos adotar a seguinte equação vetorial da reta. Então, essa é a nossa equação vetorial da reta, tá? Bom, sabendo então agora o que é uma equação vetorial da reta, vamos entender o que é uma equação paramétrica da reta. Nada mais é que você pegar a sua equação vetorial da reta e simplificar ela. Como assim? O x não vai sempre trabalhar com x, ou seja, o x é igual a x1 mais k vezes a. Então aqui, ó, referente à posição x, referente à posição y, referente à posição z. Então, x é igual a x1 mais ka. Ou seja, ó, x é igual a x1 mais k. Essa é a primeira equação paramétrica da reta. Y é igual a y1 mais kb. Então, y é igual a y1 mais kb. E o z é igual a z1 mais kc. Z é igual a z1 mais kc. Pessoal, essa aqui é a nossa equação paramétrica da reta. A equação paramétrica da reta nada mais é que você pegar a equação vetorial da reta e dividir ela, né, em x, y e z, tá bom? Vamos aplicar um exemplo, pessoal? Ó, seja um vetor AB em R3. Então, nós estamos no espaço tridimensional, em que A é igual a 2,10 e B 4,0,1. Encontre a equação vetorial da reta que passa pelo vetor B. E verifique se os pontos E e ponto F pertencem à reta R. Bom, o que nós podemos definir aí? Foi dado um vetor, pessoal? Foi dado um vetor V, né? Então, a gente sabe que precisa de um vetor V. A gente vai precisar de um vetor V
de um ponto definido para encontrar um ponto qualquer na reta. No exercício, pessoal, quem são esses pontos qualquer da reta, né? Pontos quaisquer da reta é o ponto E e o ponto F. Então, pessoal, isso aqui eu vou ter que igualar na minha equação no lado esquerdo da equação. O ponto E e o ponto F. Eu vou ter que encontrar para fazer a verificação. Agora, quais são os pontos definidos que eu tenho? Eu tenho o ponto A e eu tenho o ponto B. A subtração desses pontos, concordo que vai me dar um vetor? Então, a hora que eu pegar o ponto B, subtrair do ponto A, isso aqui vai me gerar um vetor, né? Que é o vetor AB. O que é o meu vetor AB? Nada mais é, né? Então, a gente que fazer a subtração, x com x, y com y e z com z. Então, 4 menos 2, vírgula, 0 menos 1, vírgula, 1 menos 0, 1 menos 0. Isso aqui é o meu vetor B menos A. Isso aqui vai me gerar 2, menos 1, vírgula 1. Esse é o meu vetor que eu vou utilizar na minha equação, tá? O vetor AB. O que é o ponto definido? O ponto definido, pessoal, eu vou utilizar o ponto A, tá? Então, o meu ponto A vai ser o meu ponto definido. O que é o meu ponto A? 2,1,0. Tá bom? Então, vamos voltar lá para a equação vetorial da reta, que é essa aqui, ó. O meu vetor x, y, z vai ser igual a mais k, que multiplica o meu vetor AB. Certo? Então, como que vai ficar isso aqui? X, y, z vai ser igual a o meu ponto A, né? Que é 2,1,0 mais k, que multiplica o meu vetor AB, que é 2 menos 1 e 1. Tá bom? Bom, essa é a minha equação vetorial da reta. Encontramos a equação vetorial da reta, tá bom? Encontrar a equação vetorial da reta, agora eu preciso verificar se o ponto E e o ponto F pertencem ou não à reta R, tá? Como que eu vou fazer isso? Para esse conjunto aqui XY, eu vou ter que substituir o E e o F. Vamos fazer isso então? Vamos lá, ó pessoal, isso aqui é o que eu já fiz, tá? Encontrei então os vetores AB, o vetor AB, desculpe, e o ponto A, multipliquei aqui o K vezes o AB e encontrei a equação vetorial da reta R. Vamos verificar os pontos E e F? Então primeiro vamos verificar o ponto E. Quem que é o meu ponto E, pessoal? O ponto E no exercício é 3, no caso aqui, pessoal, tem um errinho, tá? Não é menos 1, aqui é mais 1, tá? É 3, mais meio, mais meio de novo. Então, meu ponto E vai ser 3,meio, que é igual a o meu ponto A, né? Que é 2,1,0 mais K, que multiplica o meu vetor AB, que é 2, menos 1,1. Então, vamos fazer aqui a verificação. Então, lembrando que aqui é a posição X, posição Y e posição Z, tá? A hora que eu substituir aqui, pessoal, ó, X, Y, Z, X, Y, Z. Então, vamos fazer sempre X com X, Y com Y e Z com Z. Então, no caso da posição X, né? O que eu vou ter aqui? Posição Y e posição Z. Na posição X, eu tenho 3, que é igual a 2 mais K vezes 2. Certo? Na hora que eu isolo K, eu vou ter que o meu K vale 0,5. Na posição Y, eu tenho que o meio é igual a 1 menos K. A hora que eu isolo K, né? 1 passa para lá, é negativo, né? Negativo com negativo aqui do K vai ficar positivo. Eu vou ter que o K é igual a meio, mais meio. E no caso do posição Z, né, eu tenho que meio é igual a 0 mais K. Eu posso afirmar que o K é igual a meio positivo também. Ou seja, pessoal,
o K, ele é uma constante. Se ele é uma constante, eu posso afirmar que o ponto E, ele passa pela reta R. Agora, se os valores de K fossem diferentes para cada coordenada do meu ponto E, isso quer dizer que o meu ponto E não vai passar pela reta, tá? Então, o K sempre tem que ser uma constante para o ponto passar na reta, tá bom? Vamos verificar o ponto F, então? O ponto F é igual a o ponto A mais K vezes o vetor AB. Então, 5,3,1 é igual a 2,1,0 mais K, que multiplica 2, menos 1,1. Mesma coisa, posição X, posição Y e posição Z. Tá bom? Então vamos lá. 5 é igual a 2 mais K vezes 2. Isolando o K, eu vou ter que o K é igual a 1,5. 3 é igual a 1 mais K vezes menos 1. 3 é igual a 1 menos K vezes menos 1. Vezes K vezes menos 1. Isso. Vai ficar menos K, né? Então, K é igual a menos 2. 1 é igual a 0 mais K, que multiplica 1 positivo. 0 mais K, então K é igual a 1 positivo. Opa! O que vocês perceberam? Que o K não é uma constante, né? O K ele muda para o X, muda para o Y e muda para o Z. Se ele altera o valor, pessoal, então o ponto F não passa pela reta R, tá? Beleza? Então, resolvido o exercício. O ponto E passa e o ponto F não passa pela reta R. Tá bom? Bom, continuando aqui os conceitos, pessoal, de equação da reta, existe também a equação simétrica da reta. Pessoal, nada mais é que a equação simétrica da reta, nada mais é que você isolar o valor do K. Então vamos supor, lá na equação paramétrica da reta, nós isolamos o x, y e z, não isolamos? Nesse caso a gente vai isolar o K para cada um. Então para o x, na hora que eu isolo o K aqui na posição x, eu vou ter que o K é igual a x menos x1 sobre A. A hora que eu isolo o K na posição Y, eu tenho que o K é igual a Y menos Y1 sobre B. E quando eu isolo o K na posição Z, eu tenho que o K é igual a Z menos Z1 sobre C. Tá bom? Bom, o K não tem que ser uma constante? Não tem que ser igual para todos? Então eu tenho que respeitar essa relação aqui, ó, da equação simétrica da reta. Então, o K tem que ser igual para todos. É a mesma coisa que eu dizer que x1 menos x1, x menos x1 sobre A é igual a y menos y1 sobre B, que é igual a z menos z1 sobre C, tá bom? Bom, outra característica que vocês precisam ficar atentos também são as retas paralelas aos planos e aos eixos coordenados. Quando temos duas retas paralelas ao mesmo plano, isso quer dizer que uma das coordenadas do espaço vetorial tridimensional será nula. Veja o exemplo abaixo. Perceba que o vetor MN é paralelo ao plano x0y. Tá? Então, o que é o plano x0y? É esse aqui, ó. x0y. O vetor V ele passa num plano paralelo. Então, esse plano aqui de cima, ó, que passa o vetor V, ele é paralelo. Né? Onde Z está na origem 0. Tá. Então, dessa forma, podemos simplificar a equação paramétrica da reta em função das retas paralelas, pessoal. Então, qual que é a diferença aqui quando você tem retas paralelas, né? Eu posso dizer que o x, y, z é igual a x1, y1, z1 mais k que multiplica a, que multiplica b, que multiplica 0. Então, o 0, pessoal, vai entrar aqui no lugar do meu c. Ele não está paralelo em z, né? Ou seja, o z não está na origem 0. Se está na origem 0, então aqui eu vou colocar 0. Essa vai ser a única diferença quando você tem retas paralelas. Então, no caso da equação paramétrica da reta, vai ficar o seguinte. O seu x é igual a x1 mais ka, y é igual a y1 mais kb e o z é igual a z1 mais k0. Pessoal, e se fosse outro plano, por exemplo? Se fosse o plano x0z. Se aqui ao invés de ser x0y, fosse x0z. Quem que seria 0? No caso, o y.
Aí o B, né? O B seria 0. E se fosse o plano Y0Z? Quem que seria 0? Aí quem que iria ser o 0 iria ser o A, tá? Aí você ia ter o B e o C, só que o A ia ser 0. Então você tem que verificar qual plano que vai ser paralelo. O Z, o X, o plano XY, XZ ou YZ, tá? Vamos aplicar um exemplo para entender melhor isso aí? Ó, dado o ponto B, nós temos um ponto B então, as coordenadas dele é 1,3,2, determine a reta paralela ao plano Z0x. Então, quem que é o plano Z0x? Esse que eu destaquei aqui, ó, tá em vermelho, tá? Que tem como vetor diretor V, que é igual a 1,0,4, tá? Então, nós temos o vetor diretor e nós temos um ponto definido. Qual que é a equação da reta, né? Equação da reta x, y, z, equação vetorial da reta, que é igual a o ponto definido. O que é o meu ponto definido? 1,3,2 mais a minha constante k, que multiplica o meu vetor. O que é o meu vetor? 1,0,4. Lembrando que isso aqui é o A, isso aqui é o B, isso aqui é o C. Opa, ó, meu B, pessoal, meu B é 0. Meu B é 0, por quê? Porque o Y é 0, não é o plano ZX, isso quer dizer que o meu Y vai ser 0, tá bom? Então, pessoal, na hora que a gente jogar lá na equação paramétrica da reta, o que nós vamos ter aqui, ó? O X vai ser igual a... o X vai ser igual a 1 mais 1K, o Y vai ser igual a 3 mais 0K, e o Z é igual a 2 mais 4K. Essa é a equação paramétrica da reta. Beleza? Resolvemos o exercício, é isso que ele pediu, né? Determina a reta paralela que passa. A reta, pessoal, como é uma equação paralela da reta, então qualquer ponto que você definir aqui para x e para y, você acha nessa reta paralela. Então é uma equação paramétrica da reta, paralela ao plano XZ, tá bom? Bom, nós podemos também calcular o ângulo θ entre duas retas, tá? É necessário, para calcular esse ângulo θ, é necessário calcular o ângulo θ entre dois vetores V e W. Então, se você tem dois vetores V e W, você consegue achar o ângulo θ, que é o que eu expliquei aí nas aulas passadas também, tá? Você tem o produto, né, o produto escalar entre os dois vetores e o produto dos módulos dos dois vetores. Então, eu calculo o cosseno do θ, acho o arco cosseno, né? E você acha o valor do ângulo θ, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Obrigado pela atenção aí e até a próxima.